E dando sequência ao nosso curso Destravando a Produção Acadêmica, se você chegou até aqui, é sinal que você foi amadurecendo ao longo do caminho, porque eu organizei as aulas de modo que você fosse tirando algumas curiosidades ao longo do caminho e chegasse até aqui para amadurecer e falar no tão temido TCC. Talvez não exista nada que cause tanto temor nos universitários quanto o TCC, que é um trabalho de conclusão do curso que você faz para obter a titulação numa universidade ou faculdade. Então, nessa aula, eu quero falar com você em 6 tópicos como elaborar a sua pesquisa de conclusão de curso. E com certeza você vai sair dessa aula com um novo olhar, porque eu vou te explicar de modo claro, conciso e objetivo para que não fique dúvidas para você. Pois bem, primeiramente, é o que eu já falei aqui nessas aulas anteriores sobre a escolha do tema. É muito importante que você pense o que pesquisar. É muito importante que você reflita sobre aquilo que você gosta, sobre um tema que você desenvolveria com maior qualidade. É melhor fazer a pesquisa sobre um tema que você tem propriedade do que você ficar fantasiando e fazendo pesquisa, falando que quer fazer sobre um tema que não tem relevância ou que você não tem conhecimento. Primeiramente, sobre o tema, pense em assuntos que despertem seu interesse e de seu orientador ou orientadora. Bom, primeiramente, pensar naquilo que você gosta. Pensar naquilo que você gosta de falar, gosta de pesquisar. Pensar em um tema que te atrai. Porque quando você pesquisa sobre algo que você gosta, a pesquisa não fica chata, não fica cansativa, de forma alguma. Ela se torna um exercício de lazer. Para essa pesquisa ser desenvolvida, você precisa pesquisar também artigos, livros da área, pesquisar em sites confiáveis para obter informações e assim você ampliar a sua carga de conhecimento sobre tal assunto. Eu já falei também aqui na aula anterior que é muito importante você andar sempre com um bloco de notas, para que quando você tiver uma ideia, um pensamento, você não deixar aquela ideia escapar. Porque muitas vezes você está fazendo alguma coisa, seja uma caminhada, varrendo uma casa, cozinhando, viajando, e surge uma ideia interessante que você acaba não anotando e essa ideia se perde, você não lembra mais dela e acaba perdendo essa possibilidade. Então, pensou no tema, vai pesquisar, vai buscar então textos, artigos, livros, dissertações, TCCs sobre aquele tema que possam te amparar ao longo da pesquisa e possam fornecer bases para que você possa ampliar o seu conhecimento e fundamentar a sua pesquisa. Terceiro ponto, é muito importante que você participe de eventos, congressos, seminários, apresentações de TCC. Falei anteriormente, se tiver uma apresentação de TCC na tua faculdade que você estuda, na universidade, pede para participar. Vai participar como ouvinte, vai observar, vai ver o que está sendo pesquisado sobre a sua área, porque aí você consegue ampliar o seu leque de possibilidades e aprofundar cada vez mais aquilo que você quer pesquisar. Pensando no tema, define agora o problema de pesquisa, tá? Vejam bem, pessoal, quando eu falo sobre o problema, eu estou me referindo a uma pergunta norteadora que vai guiar toda a sua produção da pesquisa. Primeiro, elaborar a questão central, pensar uma pergunta que vai guiar a sua pesquisa, tá? Então, o que é que você quer pesquisar? Eu quero pesquisar sobre a prática da agricultura familiar. Sim, mas onde? E qual o problema dessa pesquisa? O que é que você quer testar nessa pesquisa? O que é que você quer comentar sobre isso? A prática da agricultura familiar na cidade de Arapiraca, na cidade de Maceió, na cidade e tal, na zona rural. Em que ano, em que tempo? Qual a agricultura familiar? Qual o produto? Então são perguntas que se você não deixar bem amarradinho, a banca avaliadora vai acabar pegando seu trabalho
e vai fazer perguntas que nem você sabe responder. Por isso é muito importante pesquisar algo que você tem familiaridade e que você tem propriedade de responder. Os objetivos, descrever de maneira clara, objetiva, os objetivos que você quer alcançar. O que é que você quer falar nesse trabalho? O que é que você quer testar? Você quer testar o quê? Você quer dizer o que sobre a agricultura familiar, sobre a prática do fumo, sobre o feminicídio, sobre o machismo, sobre o racismo? O que é que você quer chegar sobre isso? Onde é que você quer chegar? Justificativa. Qual a relevância dessa pesquisa? O que que essa pesquisa tem que outros trabalhos publicados não têm? Qual é a importância dela? Porque se for para falar só sobre o mesmo tema que já está sendo falado, eu não quero nem ler a tua pesquisa. Eu vou pegar outro trabalho que já foi feito. E aí você vai estar repetindo e reproduzindo uma coisa que já está falada várias vezes. Então é importante. O tema é um tema batido, um tema que já está sendo falado várias vezes, beleza. Mas o que é que você tem a contribuir sobre esse tema? Por exemplo, muitas pesquisas por aí falam sobre racismo, machismo, feminismo. Mas qual é o que é que a sua pesquisa tem que outras pesquisas não têm? Outro aspecto são as hipóteses que você precisa levantar. Ou seja, se tem uma pergunta, eu tenho também a hipótese. A hipótese é a minha resposta imediata para responder aquele problema que eu estou propondo. Se eu tenho uma pergunta e eu tenho uma resposta, o que eu vou fazer? Eu vou traçar objetivos para poder responder positivamente ou não aquela pergunta-problema. E assim eu consigo confirmar se aquilo que eu falei anteriormente se é realidade ou não. Então, se você seguir esse passo a passo, se você seguir esse procedimento de pesquisa, você consegue fazer um TCC, um artigo, uma dissertação, um projeto, mas é preciso amarrar direitinho. Terceiro ponto, a revisão de literatura. Ou seja, você precisa ler. Ler bastante. Se você tem um tema, se você tem o problema, se você tem a hipótese, se você tem os objetivos, pega agora e vai pesquisar. Vai pesquisar texto, vai pesquisar fontes e referências científicas que possam amparar a sua pesquisa. E não importa se são 10, se são 20, se são 30 artigos, se são 20 livros que você vai usar, mas se vocês são 10, se são 8, se são 5, desde que a sua pesquisa esteja bem fundamentada e você possa amparar aquilo que você está dizendo em outros autores que já falaram coisas semelhantes ou que possam ressaltar aquilo que você está falando. Em relação à metodologia da pesquisa, podemos falar aqui sobre a abordagem. Então, isso é muito importante porque algumas pessoas seguem numa linha de pensamento, pesquisando uma linha que nem sabem. Você vai fazer o quê? Uma pesquisa embasada no positivismo, no estruturalismo? É uma pesquisa que vai ser baseada no método do materialismo histórico dialético. Então, entender quais são as abordagens da sua pesquisa. Então, muito importante. Muito importante porque se você começa o texto e na metade você muda a sua abordagem, peraí, então essa pessoa está confusa. É uma abordagem narrativa, é crítica, é uma abordagem positivista, é uma abordagem mista. Então, beleza, mas eu tenho que saber, porque se alguém perguntar, eu já vou estar sabendo sobre isso. Outro aspecto, instrumentos de coleta. O que é que você vai fazer para desenvolver sua pesquisa? Você vai fazer uma pesquisa oral? Você vai entrevistar pessoas? Você vai consultar apenas livros? Você vai fazer uma pesquisa mesclada com entrevistas e com livros, artigos? Então tudo isso tem que estar bem delimitado para que você não perca o rumo na sua produção. A amostragem, escolher um tema, uma amostra da pesquisa de acordo com o tamanho da população e o método de seleção. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa de campo,
eu devo delimitar essa pesquisa. Ela vai ser realizada onde? Zona urbana, zona rural, um pouco de cada. Quantas pessoas eu quero entrevistar? Quantas pessoas vão ser entrevistadas? Ou foram entrevistadas? Para que eu possa então delimitar e dizer que aquela pesquisa ela seguiu tal metodologia, tal abordagem. Eu utilizei gravador, utilizei formulário, questionário e entrevistei 5.000 pessoas, 2.000 pessoas, 10 pessoas e que contribuíram de tal forma. Beleza, tantas pessoas, mas quantos foram homens, quantas mulheres, qual a faixa etária? Então, tudo isso aí é importante. A menos que você não vá fazer uma pesquisa de campo, seja uma pesquisa bibliográfica. Mas descrever. Bibliográfica qual? Você pesquisou só em livros? Então, artigos, dissertações, ou foi um pouco de cada que fez você ampliar a sua pesquisa e produziu? E análise dos dados. Escolha a técnica estatística apropriada para análise de dados e executar essa análise de forma minuciosa e crítica. Ou seja, se eu pesquisei, se eu delimitei, vou pegar agora os dados e vou produzir uma estatística. Quantas mulheres responderam de tal forma? Quantos homens de qual idade responderam de tal forma? E assim eu posso comparar, fazer um gráfico e apresentar na minha pesquisa. Na etapa 5, sobre análise de dados, é importante saber diferenciar se a sua pesquisa segue a metodologia qualitativa ou quantitativa. E aqui eu vou descrever cada uma delas, porque muitas pessoas se confundem com essas informações e acabam fazendo uma pesquisa quantitativa e dizem que ela é qualitativa, ou vice-versa. Para a análise quantitativa, é necessário entender que ela é um estudo de mercado que analisa, por exemplo, dados demográficos, estatística de consumo, ou seja, quantidades. Eu faço então um levantamento sobre um quantitativo de pessoas que consomem tal produto, por exemplo. Pesquisa de opinião que utiliza questionários para coletar dados sobre preferência do consumidor. Por exemplo, se eu quiser entender qual é o tipo de pessoa, qual o tipo de cliente, qual o segmento ou classe social do cliente que frequenta o cinema às quartas-feiras à tarde. Então, é uma pesquisa quantitativa. Se eu quero entender por que esse consumidor, qual o perfil, aliás, qual o perfil do consumidor que assiste tal tipo de filme, então é uma pesquisa quantitativa. Então, por exemplo, a realização da pesquisa de mercado para coletar dados estatísticos sobre o perfil demográfico e preferência de consumo de determinado grupo de consumidores. Se eu quiser entender, por exemplo, qual o perfil do consumidor do celular modelo X na cidade de Arapiraca no ano de 2022. Então, ele é uma pesquisa quantitativa, porque eu devo entender quantos aparelhos foram vendidos, quantos aparelhos circularam na cidade, ou até mesmo quantos estão ativos, quantos não estão ativos, ou mesmo quantas pessoas são clientes de tal operadora de telefonia. Então, muito importante aí essa parte de análise de dados, que ela segue o perfil quantitativo para entender as quantidades e formar então um perfil de consumidor. Já a pesquisa qualitativa, ela precisa mais pela qualidade, para entender o outro lado da coisa, por exemplo, da experiência. Por exemplo, a pesquisa qualitativa ela é um estudo de caso que analisa a experiência de um grupo específico de consumidores com um produto. Análise de conteúdo que examina o significado e a interpretação de mensagem em mídias sociais. Por exemplo, eu falei anteriormente a pesquisa quantitativa sobre o perfil do cliente que vai ao cinema nas quartas-feiras à tarde. Mas eu posso pegar esse mesmo perfil e analisar qual foi a experiência que esse consumidor teve ao frequentar o cinema nas quartas-feiras à tarde e por que ele frequenta. Então essa é uma pesquisa qualitativa, porque eu busco entender as sensações e as emoções, as experiências do cliente com aquele produto. Já em relação a um exemplo, posso dar aqui como exemplo, então, realizar entrevistas em profundidade com consumidores para entender suas percepções e experiências com um produto ou serviço. Por que tal pessoa prefere tal item e tal produto e não aquele outro? Então, a pesquisa quantitativa ela segue mais o levantamento de dados
informações. Já a qualitativa, ela busca mais entender as experiências vivenciadas naquele determinado contexto ou grupo social. Por isso é importante o recorte temporal e também o geográfico. O quando e onde a sua pesquisa vai ser realizada ou foi realizada e quais as análises dos dados que você, qual é o resultado dos dados que você pode tirar sobre isso. Se a sua pesquisa foi quantitativa ou se ela foi qualitativa. Ou seja, recordando, se ela buscou entender apenas números e dados ou se buscou compreender as experiências vivenciadas. Se bem pesquisa sobre ensino de história na escola X, na cidade Y, eu posso entender de fato como que essa pesquisa ela utilizou quantos alunos para ser entrevistar, de modo que eu entrevistei 50 alunos. Sim, mas beleza, isso é um dado quantitativo. Mas a minha pesquisa, ao mesmo tempo, ela buscou compreender qual foi a experiência que aquele estudante, aquele aluno teve nas aulas de história, qual a percepção que ele teve. Já na etapa 6, eu posso entender aqui também a discussão dos resultados, tá? Eu vou discutir brevemente ou densamente, de acordo se é um artigo, se é uma dissertação ou tese, o que eu compreendi, o que eu obtive na minha pesquisa. Eu vou interpretar, eu vou limitar a pesquisa, vou refletir sobre as formulações não previstas, a formulação do problema e limitação também inesperada durante a realização da pesquisa. E a contribuição que a minha pesquisa teve para a sociedade. O que ela amplia no debate que já existe? Existem inúmeros trabalhos sobre ensino de história, sim, mas o que o meu trabalho sobre o ensino de história na cidade X, na escola Y, é diferente? O que diferencia? Existem tantos por aí. Por fim, você precisa ampliar as considerações finais e falar um pouco da contribuição que ele que fornece para o ensino, para a pesquisa científica. E as considerações finais você vai falar o que é que você considera de todo modo que a sua pesquisa contribuiu, o que a sua pesquisa testou, a sua pesquisa ela respondeu à pergunta inicial, a sua pesquisa está em sintonia com as hipóteses que você formulou, a resposta, com os objetivos que você formulou lá no comecinho. Então é muito importante que você estabeleça se a sua pesquisa começou de um jeito e mudou ao longo do caminho. Então, se ela mudou, fala das considerações finais que você começou a pesquisa foi iniciada, na verdade, com a percepção e ao longo do estudo ela modificou para outra porque foi atestado que aquelas informações preliminares não estavam coerentes com a realidade dos fatos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula daremos sequência. Então fiquem comigo, fiquem aqui nesse curso e agradeço pela paciência e pela preferência.